Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva à Baía de Juminda, no Mar Báltico, onde uma tragédia ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães invadiram a União Soviética em 1941 e estavam confiantes que iriam conquistar todo o país, mesmo lutando em 3 frentes: ao sul, com destino a Stalingrado e ao rio Volga; no centro, com direção a Moscou; e ao norte, em direção a Leningrado. Esta operação, a Operação Barbarossa, levou os alemães a várias vitórias seguidas, e uma delas ocorreu próximo à cidade de, hoje na Estônia, de Tallinn, um importante porto que os soviéticos tentaram manter a todo custo. O que iria acontecer em Tallinn ficaria marcado na história. A evacuação soviética de Tallinn, também conhecida como o Dunkerque soviético, é considerada um desastre, mas também um pequeno sucesso. Os eventos ocorreram de 27 a 31 de agosto de 1941. Mais de 12 mil soldados e civis de 4 países morreram no Golfo da Finlândia, com mais de 60 navios afundados. Segundo alguns historiadores, esta batalha na Segunda Guerra Mundial está entre as 5 batalhas navais mais sangrentas de todos os tempos. Estes mesmos historiadores apontam que o número de mortos pode chegar a 28 mil soldados e civis. No 70º aniversário, em 25 de agosto de 2021, da Batalha de Juminda, o presidente da Estônia, onde está localizada a Baía de Juminda, disse em seu pronunciamento no monumento dedicado à batalha: o número de vítimas que pereceram no desastre de Juminda é um dos maiores conhecidos na história da guerra marítima. Essa tragédia anunciada teve seu prenúncio em 1940, quando, sem disparar um tiro, a União Soviética invadiu os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia, independentes há pouco tempo. Estes países, situados na costa sul do Golfo da Finlândia, foram todos absorvidos pela União Soviética, sem nenhuma reação naquele momento conturbado. Tal movimento permitiu uma projeção da presença naval soviética para o oeste em direção ao Atlântico, e também absorveu os navios mercantes e militares da frota dos 3 estados. A principal base naval soviética passou a ser Tallinn, a capital da Estônia, uma importante cidade portuária por toda a Europa. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética, e um dos caminhos da Wehrmacht passavam por Tallinn. O ritmo acelerado da invasão alemã na União Soviética pegou o alto comando soviético de surpresa. Enquanto as tropas alemãs avançavam rapidamente para o leste, através dos estados bálticos, as bases navais soviéticas começaram a cair como dominós. Os navios da marinha em fuga estavam sendo empurrados para o leste, para o Golfo da Finlândia. E em meados de agosto de 1941, Tallinn havia se tornado a base naval soviética mais ocidental no Mar Báltico. Como era inferior à marinha soviética, os alemães e seus aliados finlandeses começaram a colocar extensos campos minados em locais estratégicos no Mar Báltico e no Golfo da Finlândia. Em menor número e menos armados, os alemães e finlandeses dependiam fortemente de minas para anular a vantagem soviética e protegerem suas próprias rotas marítimas. Dirigindo-se para Leningrado, o grupo de exércitos alemão do norte afastou o 8º Exército Soviético, comandados pelo Marechal Voroshilov, a formação soviética mais próxima de Tallinn. Nenhum plano para defender a cidade de um ataque terrestre foi preparado antes da guerra, e agora era tarde demais. Em 22 de julho, os alemães atacaram Tallinn, cortando a ligação Tallinn-Leningrado por ferrovia, e chegaram à costa do Golfo da Finlândia. Tallinn agora estava cercada 300 quilômetros atrás das linhas alemãs. A velocidade do ataque alemão, a famosa Blitzkrieg, levou os alemães rapidamente a cercarem muitas cidades importantes por toda a Rússia: Kiev, Kharkiv, que à época pertenciam à União Soviética, hoje é a Ucrânia, Minsk e a própria Leningrado. Mas antes do cerco de Leningrado, houve o cerco em Tallinn, e o porto
acabaria por cair em mãos alemãs. A responsabilidade pela defesa de Tallinn e da base naval coube ao comandante da frota do Mar Báltico, o almirante Vladimir Tribuz. O desespero era tamanho que quaisquer marinheiros que pudessem ser poupados dos navios foram dispostos em destacamentos de infantaria naval para lutarem em terra, se juntando a regimentos de milícias, voluntários letões e estonianos, somando cerca de 15 mil tropas, sem tempo de treinamento. Com tudo isso, a artilharia naval tornou-se a espinha dorsal das defesas de Tallinn. Os navios ancorados no porto forneciam apoio de fogo para as unidades terrestres. Assim, tudo o que impedia os avanços alemães era o tremendo volume de fogo fornecido pelo cruzador Kirov, o maior navio soviético no porto, e seus destroyers de escolta. Em 21 de agosto, os alemães romperam as defesas da cidade e, apesar dos esforços valiosos, as forças soviéticas, cada vez menores, não conseguiram detê-los. O porto de Tallinn estava agora ao alcance das mãos alemãs. Os soviéticos tinham como diretriz jamais ceder o terreno de maneira muito fácil para o inimigo. Isto custava a cabeça de muitos líderes soviéticos. Em Tallinn não foi diferente, mas por fim a ordem para evacuar o porto veio, pois a situação era insustentável. Com a permissão de evacuar a cidade, o almirante Tribuz começou o planejamento frenético visando a fuga de mais de 200 navios e cerca de 40 mil militares e civis. Os navios reunidos no porto de Tallinn eram uma mistura de navios de guerra e embarcações de apoio, variando de tamanho e incluindo enormes navios de passageiros civis convertidos em transportes. E o mais potente destes navios era o cruzador pesado Kirov, além de contratorpedeiros, submarinos e rebocadores. Mas faltavam caça-minas. Existiam 3 rotas de fuga possíveis para Leningrado. O almirante Tribuz e o alto comando soviético fizeram uma opção pela rota do meio, exatamente a que tinha mais minas e armadilhas plantadas pelos alemães. E essa missão tornou-se ainda mais perigosa pela escassez de navios de varredura de minas, os caça-minas. Para abrir caminho na rota de fuga dos mais de 200 navios soviéticos, seriam necessários cerca de 100 caça-minas. Tamanha era o campo minado que alemães e finlandeses haviam plantado. Em vez disso, apenas 10 caça-minas modernos estavam disponíveis. A rota de fuga era dividida em 2 partes. A primeira etapa de Tallinn à ilha Gotland e a segunda de Gotland a Kronstadt. E tudo isso sem cobertura aérea e num mar coalhado de minas. Para garantir o embarque do maior número de pessoas, o almirante Tribuz e seu Estado-Maior perceberam que algumas das tropas teriam que ser sacrificadas e deixadas para trás enquanto lutavam protegendo a retaguarda, permitindo que a maioria das forças embarcassem em navios. Às 20 horas do dia 27 de agosto de 1941, a retirada começou para valer, sob uma barragem protetora de tiros navais. O caos imediatamente se instalou. Os defensores soviéticos não conseguiam mais conter os alemães, que bombardeavam o porto continuamente. Navios chegaram a fugir totalmente esvaziados, e multidões de soldados, marinheiros e civis avançavam de um lado para outro ao longo dos piers, invadindo passarelas de transportes dos navios à espera. Pessoas foram pisoteadas na corrida enlouquecida para os navios, e a cena era pontuada por projéteis de artilharia alemã explodindo e iluminando a cidade com suas chamas. À medida em que os transportes se enchiam, partiam lentamente, movendo-se para suas áreas de concentração, do outro lado da Baía de Tallinn. Mais de 23 mil soldados e milhares de evacuados civis foram levados a bordo. Mais de 10 mil homens foram deixados para trás no cais de Tallinn. Avançando então lentamente, as coisas começaram a dar errado para o fatídico comboio. Menos de 1 hora de viagem, uma das traineiras de varredura de minas, que liderava a primeira parte do comboio, atingiu uma mina e desapareceu sob as águas em segundos. Implacável, o comboio seguiu em frente, aparecendo então bombardeiros alemães, que atacaram cautelosamente os navios. O pior, no entanto, estava por vir. No dia 28 de agosto, por volta das 18 horas, a primeira parte do comboio chegou ao Cabo Juminda e seus campos minados. O pesadelo começou de fato.
transporte Ela, um navio de passageiros convertido em transporte militar, atingiu uma mina e começou a afundar. Um rebocador tentando ajudá-lo, mas sobrecarregado de passageiros, também atingiu uma mina, se desintegrando. Dos mais de 1.000 passageiros e tripulantes a bordo do Ela, menos de 100 foram resgatados. Os aviões alemães então intensificaram seus ataques. O transporte Virônia, um transatlântico convertido, foi atingido. O navio de resgate Saturn também foi alvo dos aviões alemães. E o quebra-gelo Voldemars foi atingido por uma bomba e afundou rapidamente, enquanto os caça-minas tentavam desesperadamente manter um canal de 200 metros livre. Os navios manobravam e atingiam as minas. Não havia segurança em lugar nenhum. Por volta das 22 horas, o submarino S-5 atingiu uma mina e desapareceu sob as ondas. O mesmo acontecido com o contratorpedeiro Gordiv. À medida em que mais e mais navios afundavam ou ficavam inutilizados, as partes dos comboios perdiam coesão e se misturavam. E a matança continuou. A fragata Tisicon afundou e 15 minutos depois, outro contratorpedeiro, o Slavny, foi danificado. O mesmo acontecendo com o destroyer Artyom, que também afundou. O destino dos homens feridos e imobilizados sob o convés em compartimentos em chamas ou água gelada dos navios atingidos era particularmente aterrorizante. A água gelada do Mar Báltico também contribuía. Centenas de marinheiros foram arrancados da morte certa ao serem resgatados na água por outro navio que os socorriam. Preocupados com ataques de torpedeiros alemães e finlandeses, os navios soviéticos abriram fogo 2 vezes contra um grupo de pequenas embarcações que corriam em direção à frota. Na realidade, eram navios soviéticos que estavam tentando ajudá-los na difícil travessia. O incidente de fogo amigo resultou em um torpedeiro soviético sendo atingido diretamente e se desintegrando. Na madrugada do dia 29 de agosto, o bom tempo significou o retorno dos bombardeiros alemães. Mas por volta das 17 horas daquele dia, o primeiro grupo comandado pelo cruzador Kirov chegou a Kronstadt. Estes navios de guerra abandonaram os transportes para chegar mais rapidamente ao porto seguro. E enquanto um número de aviões alemães perseguia estas embarcações, outros concentraram-se nos transportes civis indefesos, que, assediados por bombardeiros de mergulho alemães, conseguiram chegar até a ilha de Gotland, desembarcando os passageiros, antes que as bombas alemãs pudessem mandá-los para o fundo do Golfo. Sob uma chuva de bombas alemãs, os transportes continuaram sua corrida para a segurança. Mais de 10 navios de transporte foram atingidos. O resultado é que os eventos em Tallinn foram comparáveis à evacuação aliada em Dunkirk, 1 ano antes. A diferença é que, enquanto em Dunkirk a travessia do Canal da Mancha era de cerca de 30 quilômetros, em Tallinn a travessia para a segurança tinha que percorrer 300 quilômetros de mar aberto. Os resultados da fuga de Tallinn e a tragédia do Golfo de Juminda são discutidos como um sucesso e, ao mesmo tempo, um desastre. Apesar da perda de mais de 20 mil pessoas evacuadas, a maioria das pessoas chegaram a Leningrado e se juntaram à defesa da cidade. O cruzador Kirov foi salvo, junto com os contratorpedeiros Minsk e Leningrado. Dos 10 contratorpedeiros originais, 5 foram perdidos. Os canhões montados no Kirov e nos contratorpedeiros ajudaram na defesa da cidade de Leningrado durante o cerco de 900 dias. Um total de 84 navios militares e civis foram afundados durante a tragédia em Juminda. Mais de 30 navios civis e militares foram danificados. E uma estimativa de até 20 mil pessoas mortas nessa travessia. O governo soviético naquela época e mesmo depois fez poucos comentários oficiais sobre os eventos. Até hoje, praticamente nenhuma informação oficial existe sobre a evacuação de Tallinn. Mas o povo da Estônia, próximo ao Golfo de Juminda, ergueu uma série de homenagens e memoriais. E os líderes desse país sempre prestam homenagem às milhares de vítimas da tragédia em Juminda.
Esta foi mais uma daquelas histórias da Segunda Guerra Mundial que muita gente desconhecia. O que aconteceu em Tallinn deixou marcas profundas e foi uma tragédia, mas também foi uma história de muita luta. Espero que você tenha gostado dessa história e se gostou, dê um like nesse vídeo, deixe o seu comentário ao final e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o dia da vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! E eu volto logo com mais histórias para você. Até mais!